Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da IBLE. Uma grande alegria receber você e sua família aqui na nossa igreja. Lembrando que o nosso intuito principal é louvar e adorar ao único Deus. Quero agradecer também, porque Deus tem abençoado e suprido todas as nossas necessidades. Agradeço pela sua família, agradeço por vocês que têm participado do nosso culto online. Também agradeço aos jovens, né, e ao grupo todo que participou ali daquelas visitas musicais no domingo. Foi um tempo de grande bênção. Que Deus continue abençoando e encorajando nossos jovens a serem ativos. A vida cristã ela é ativa, não é passiva. E que Deus abençoe aqueles que participam também do grupo de louvor, que tem organizado, tem participado de gravações também para o culto com os louvores. Agradeço às famílias que têm participado, quando solicitados ali pelo grupo de louvor para cantar, para gravar algo. Eu sei que não é fácil em relação ao nosso tempo, mas nós temos o tempo dado por Deus e todo o tempo nós temos que louvar a Deus. Enquanto nós estamos trabalhando, nós estamos adorando e louvando a Deus. Enquanto nós estamos estudando, nós estamos também louvando e adorando a Deus. Eu convido você também a participar, a se envolver nesta obra, para que o nome do Senhor seja louvado e adorado através de tudo que você é, através da nossa igreja, a IBLE. Continuo orando e convido você a continuar orando pelo irmão Isaías, para Deus suprir as necessidades dele em relação ao remédio que ele precisa, né? Em relação ao seu tratamento. Também que Deus continue abençoando as famílias da IBLE, sustentando em relação à parte financeira, emocional, e que em breve, quando voltarmos aos nossos cultos no prédio da igreja, que o Senhor continue nos abençoando também. Ore por isso, para os próximos passos, em relação ao culto no prédio, mas também em relação ao culto online. Para isso nós temos também a IBLE Digital, que tem feito as gravações, né, feito a edição dos vídeos. Ore por esse grupo. Também agradeço a você que tem participado da arrecadação de alimentos para a Cesta de Amor, que vai abençoar muitas famílias. Já tem abençoado. Então que o Senhor continue te abençoando e que você seja uma bênção onde quer que você esteja. Vamos orar nesse momento e em seguida nós vamos louvar ao nosso Deus através dos cânticos. Querido Pai, eu agradeço ao Senhor pelo tempo que nós temos para nos reunir para adorar o Senhor como congregação, como um grupo que te ama, que te adora, Pai, que agradece porque o Senhor é Deus e porque o Senhor é o nosso Deus e porque podemos orar e o Senhor ouve a nossa confissão, a nossa súplica. Eu te louvo e te adoro, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Não somos merecedores, mas o Senhor tem cuidado, tem suprido, tem nos amado, mimado, ó Deus. Nós temos muito mais do que aquilo que nós precisamos. E nós te amamos, Pai, porque o Senhor é um Deus, é um Pai perfeito. Deus, cuida do irmão Isaías, supra a sua necessidade em relação aos remédios, ao seu tratamento, cuida da família dele, cuida da família da IBLE. Sustenta, ó Deus, os nossos lares, supra as nossas necessidades, o pão de cada dia, Deus. Nos ajuda, Deus, a obedecer a Tua palavra, a perdoar aqueles que têm nos ofendido. Deus, nos ajude para que possamos, ó Deus, não viver somente para nós, mas também abençoar aqueles que estão ao nosso redor. E eu quero, ó Deus, te louvar pelas pessoas que têm trabalhado, servido ao Senhor através dos ministérios da IBLE, com os teens, com os jovens, com o grupo de louvor, com a IBLE Digital, ó Deus, com o ensino, com a oração, com tantas outras maneiras, ó Deus, eu me sinto encorajado em ver irmãos e irmãs que amam o Senhor, não somente em palavras, mas em ações. Ó Deus, continua aumentando a nossa fé, a nossa obediência, para que possamos te louvar e te adorar. Ó Deus, receba o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite.
através de tudo que nós somos, através, ó Deus, dos cânticos, da mensagem, da nossa comunhão. Que o Senhor se agrade de nós. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe sua noite. Vamos louvar ao nosso Deus. Quando entrar na glória eterna, vendo a face do Senhor, vou render-lhe a imensidão do meu louvor. Mas procurarei então quem mostrou-me a salvação, e com lágrimas de gratidão sorrindo direi: eu vi Cristo em ti, eu vi Cristo em ti, pude ouvir tua voz em dizeres teus, eu vi Cristo em ti. Seu carinho e amor sem par pude ver em teu olhar, fiel foste, pois eu vi Cristo em ti. Eu um dia em glória eterna do juiz receberei recompensas pelo que aqui plantei. Quando a luta aqui findar, meu labor Deus vislumbrar, mais que tudo anseio ouvir a voz do Pai dizer: eu vi Cristo em ti, eu vi Cristo em ti, pude ouvir sua voz em dizeres teus, eu vi Cristo em ti. Seu carinho e amor sem par pude ver em teu olhar, fiel foste, pois eu vi Cristo em ti. Estamos em uma época de isolamento social. No passado, já vivemos em uma sociedade cristã. Agora estamos na Babilônia. A cultura é hostil. O sistema é antibíblico. Mantenha seus valores. O ser humano quer ser adorado. Todos adoram e servem a alguém. A pergunta é a quem? Eu mesmo? Meu trabalho? Meus bens? Minha família? Minha igreja? Meu corpo, uma celebridade? E Deus? Mantenha o foco. Muitos se corrompem por milhões, bilhões, outros por bem menos. Ninguém está vendo. Todo mundo faz isso. Ninguém vai saber. Deus entende. Mantenha sua integridade. O que acontecerá comigo? O que acontecerá com meu povo? Haverá liberdade? Haverá paz? Haverá justiça? Mantenha a esperança. Nova série de mensagens. Ouse ser firme.
Mantenha a esperança. Hoje chegamos ao final da nossa série Ouse Ser Firme e vamos falar sobre o futuro. Daniel capítulo 9, versículos 20 até o 27. Nós vamos ler, em seguida orar e depois meditar nesse texto. Leia junto comigo, Daniel capítulo 9, versículo 20, diz assim: Enquanto eu estava ainda falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica diante da face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, enquanto eu estava ainda falando na oração, Gabriel, o homem que eu havia visto na minha visão anterior, veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo: Daniel, vim agora para te dar sabedoria e entendimento. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, pois és muito amado. Presta atenção na palavra e entende a visão. Verso 24. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reedificada com praças e ruas, mas em tempos difíceis. E depois de 62 semanas, o ungido será tirado, e já não estará. E o povo do príncipe, que virá, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra. Assolações estão determinadas. E ele fará uma firme aliança com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, que será derramada sobre o assolador. Vamos orar. Querido Pai, nós agradecemos pelo tempo que nós temos para estarmos juntos, reunidos diante da Tua Palavra, para meditar, e eu peço que o Teu Santo Espírito nos dê entendimento e também que isso seja uma grande bênção para as nossas vidas e para aqueles que estarão ao nosso redor. Nós clamamos ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que o Teu nome seja louvado e adorado. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Mantenha a esperança, o futuro. Daniel capítulo 9, versículos 20 a 27, que nós acabamos de ler, é uma mensagem muito rica, tem muitos detalhes, onde teólogos de todas as épocas, do mundo todo, têm meditado. Então, temos alguns minutos para falar sobre essa passagem. Eu não tenho a pretensão de ver todos os detalhes, mas de dar uma noção daquilo que o texto está falando. Daniel é o nosso personagem principal, e aí nós vamos ver, Daniel 9, 20 a 27, a resposta da oração. O que Daniel estava fazendo? Olha, o verso 20 fala que enquanto eu estava ainda falando e orando, o que Daniel estava falando? Estava falando com Deus e estava orando a Deus. Enquanto eu estava ainda falando e orando. No contexto da nossa última mensagem, Daniel capítulo 9, versos 3 até o 19, nós vimos que Daniel estava orando. E ele estava orando a Deus. E também estava confessando o seu pecado. E confessando o pecado do seu povo Israel, e lançando súplicas ao Senhor. Então nós temos aqui quase como um resumo do que Daniel estava fazendo nos versos 3 até o 19. O que aconteceu enquanto Daniel estava orando? Verso 21 diz: enquanto eu estava ainda falando na oração, enquanto ele estava ainda orando, Gabriel,
o homem que eu havia visto na minha visão anterior, ou seja, Daniel teve uma outra visão, e aí ele fala que é o mesmo homem chamado Gabriel, veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde, ou seja, no meio da tarde, enquanto Daniel estava orando. E esse homem Gabriel veio voando. Esse homem, Gabriel, apareceu e ele era um anjo. E ele veio voando, né? Ou seja, e veio voando ainda rápido, enquanto Daniel estava orando ali no meio da tarde. E uma pergunta que surge para nós é: o que o anjo queria com Daniel? Verso 22, ele me instruiu e falou comigo: Daniel, vim agora para te dar sabedoria e entendimento. O que o anjo queria com Daniel? Instruí-lo. Ele veio para falar com Daniel, e ele fala, ele me instruiu e falou comigo. Ele veio dar instrução, por isso que fala ali no verso 22, para te dar sabedoria e entendimento. Ou seja, a instrução sobre uma mensagem de Deus para Daniel, que estava orando, como nós vimos na mensagem passada, ele estava orando de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que o profeta Jeremias havia escrito para a nação de Judá, em relação a buscar o Senhor de todo o coração, né, confessando seus pecados, se arrependendo e também pedindo perdão e com fé em Deus. E em resposta a isso, o anjo, ele vai falar com Daniel, ele vai até Daniel em resposta para responder a sua oração. E ele fala, no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem. Olha, saiu a ordem lá de cima, né? Saiu a ordem de Deus. E aí, o anjo, Gabriel, ele vai falar com Daniel. Eu vim para te declarar. E o que ele veio declarar? Pois és muito amado. Ou seja, uma mensagem direta de Deus para Daniel, falando, você é muito amado por Deus. Você é muito amado no céu. Olha só, o anjo queria com Daniel instruí-lo, mas também encorajá-lo. Eu e você também, uma mensagem que vem de Deus através do sacrifício de Cristo na cruz. Ele nos amou primeiro. Ele nos ama. E isso deve nos encorajar. Por mais que passemos por situações difíceis, às vezes frustração em relação a situações, circunstâncias, pessoas, relacionamentos, a pessoa que traz aquele encorajamento ali para Daniel, o anjo, e para nós também é uma mensagem de encorajamento em relação ao amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós. Deus, o amor de Deus é melhor do que a vida. E aí o anjo encoraja Daniel. O que Daniel deveria fazer? Verso 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, pois és muito amado. Presta atenção na palavra e entende a visão. Daniel deveria prestar atenção na palavra. Qual palavra? Na palavra que o anjo iria falar para ele. Deveria prestar atenção. Às vezes é difícil, né? Com tantas coisas acontecendo, até mesmo, às vezes, numa mensagem online. Eu sei que muitos têm participado de reuniões online, estudando online, e aí tem que ter muita concentração, prestar atenção. E se o celular estiver do lado, e você escuta aquele barulho, vai falar, é o WhatsApp. Aí você escuta o outro barulho, é do Facebook, é do Instagram. E aí você não consegue prestar atenção. Mas o anjo fala para Daniel, presta atenção na palavra, ou seja, presta atenção na palavra que eu vou te falar. Ela é importante. Então, presta atenção. E é importante, né, prestar atenção olhando, né, nos olhos, os ouvidos atentos para ouvir a palavra. Atenção na palavra. E o anjo fala, presta atenção na palavra e entende a visão. Daniel deveria prestar atenção para entender a visão.
Ou seja, a visão é a profecia que o anjo vai falar para Daniel, uma mensagem de Deus sobre algo que ainda vai acontecer, uma mensagem sobre o futuro. E essa mensagem, versículo 24, há 70 semanas. Daniel deveria prestar atenção e entender aquilo que o anjo iria falar sobre o futuro. E aí chegamos ao nosso segundo ponto, a palavra sobre o futuro. Nós vimos a resposta da oração, Daniel estava orando de acordo com a palavra de Deus, e Deus responde essa oração enviando o anjo, né, para falar com Daniel, para falar sobre o futuro. Hoje, eu e você, nós não precisamos esperar Deus enviar um anjo para nos responder. Toda a mensagem de Deus sobre o futuro já está revelada na sua palavra. Hoje nós temos que ler, prestar atenção na palavra também para tentar entender sobre o futuro, sobre o que vai acontecer. Daniel, ele tem a sua oração respondida e agora a palavra sobre o futuro. Versículo 24. Daniel 9, 24. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo, o lugar santo dos santos. Para quem foi decretada as 70 semanas? Então, a visão, a profecia que Daniel deveria prestar atenção são as 70 semanas, conhecidas também como as 70 semanas de Daniel. Algo que vai nos ajudar a entender essa profecia, essa palavra é respondendo a essa pergunta: para quem foi decretada ou determinada as 70 semanas? Toda a profecia está determinada sobre o teu povo. Quem é o povo de Daniel? A nação de Israel. No contexto ali de versos 3 a 19, você vai encontrar Israel, vai encontrar Judá, você vai encontrar o nós de Daniel, ou seja, Daniel era desse povo, e ele vai falar em quase todos os versículos sobre nós, né? E aí também sobre a tua santa cidade. Qual é a cidade de Daniel, ou a cidade santa de Daniel? Jerusalém. Ela aparece nos versos 7 e também aparece como a cidade de Deus e como a cidade de Daniel. Quando Daniel ele vai suplicar a Deus, ele fala sobre a tua cidade, ou seja, falando que é a cidade de Deus, né? Então, as 70 semanas estão decretadas para o povo e a cidade de Daniel. O povo de Daniel, Israel. E a cidade de Daniel, Jerusalém, né? Então, nós já temos essa resposta. Para quem foi decretada as 70 semanas? Para o povo e a cidade de Daniel. Israel e Jerusalém. Então, qual o propósito das 70 semanas? Versículo 24, ele vai falar sobre o propósito. Primeiro, ele fala para quem foi decretada, a primeira parte do verso 24, e também qual o propósito? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Então, temos 6 coisas aqui, né? Então, primeiro, o propósito é sobre o pecado, tratar o pecado, fazer cessar a transgressão. Transgressão é a ação de transgredir, de infringir, violação, infração, ou seja, violação ou não cumprimento da lei. Olha, Daniel 9, verso 11. Era algo, uma das principais ênfases da oração de Daniel. Verso 11, ele fala: todo Israel
transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso se derramou sobre nós a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, porque pecamos contra ele. Transgressão, iniquidade, falam sobre pecado. E aí, uma das ênfases da oração de Daniel é falar, o povo é transgressor. Nós transgredimos, né? Nós violamos, infringimos, não cumprimos a tua lei. Também para dar fim aos pecados. Né? Então é interessante, para dar fim aos pecados. O povo era pecador e Daniel, por várias vezes, ele fala no seu texto, né? Temos pecado, temos agido impiamente, né? Então, o povo era pecador, ou seja, eles não obedeciam à palavra de Deus. E Daniel, ele recebe essa profecia falando do propósito das 70 semanas para dar fim aos pecados. No Novo Testamento, Hebreus 9, 26, vai falar algo interessante sobre dar fim aos pecados. Hebreus 9, verso 26 diz assim, nesse caso, seria necessário que ele sofresse muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, ele se manifestou de uma vez por todas para aniquilar, ou seja, dar fim ao pecado, por meio do sacrifício de si mesmo. Estamos falando sobre Jesus. E essa profecia, ela vai ali chegar até Jesus Cristo, no seu sacrifício na cruz. E aí, verso 27, Hebreus 9, 27, fala assim como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois do juízo. Verso 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez, ou de uma vez por todas, para levar os pecados de muitos. Aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação dos que esperam por ele. Então, na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, onde ali ele nasce, vive uma vida perfeita, e ele vai até a cruz, e na cruz ele leva os nossos pecados, e aí fala que foi um sacrifício de uma vez por todas, ou uma só vez, para dar fim aos pecados, e também para expiar a iniquidade. Uma referência à morte de Cristo, que é a base para o futuro perdão de Israel. A expiação, eu tenho aqui uma frase de um autor e pastor chamado John Piper, e ele diz assim, a expiação é a obra de Deus em Cristo na cruz, pela qual ele completou a obra de sua vida perfeitamente justa, cancelou a dívida de nosso pecado, satisfez a ira santa de Deus contra nós e ganhou para nós todos os benefícios da salvação. Aí nós vimos que a morte de Cristo foi necessária porque Deus não pode ignorar o pecado. O pecado é um insulto contra o valor da glória de Deus. Então nós percebemos até agora que nessa profecia o seu propósito, o seu objetivo primário é em relação ao pecado. E aí nós vemos que isso tudo leva para Jesus Cristo na sua primeira vinda, pagando ali os pecados e dando perdão a todo aquele que crê. Também o propósito fala sobre a justiça, trazer a justiça eterna. Então nós vemos que isso ainda não se cumpriu, justiça eterna. Isso acontecerá no reino milenar de Cristo, onde Cristo vai reinar por 1000 anos aqui na terra. Leia junto comigo Jeremias capítulo 23, versículo 5, Jeremias capítulo 23, versículo 5, que diz assim, e virão dias, diz o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo. Para Davi aqui está falando sobre o reino de Israel, né? Então um renovo justo, um rei. Quem é esse rei?
Acredito que seja Jesus. Um rei que reinará e agirá com sabedoria, executando a justiça e o direito na terra. Nos seus dias, Judá será salva e Israel habitará seguro. E este é o nome com que será chamado: o Senhor, nossa justiça. Isso é algo que ainda não aconteceu para a nação de Israel. E verso 7 diz assim: portanto, diz o Senhor, virão dias em que não mais se dirá, juro pelo Senhor, que tirou os israelitas da terra do Egito. Então você encontra esse dizer em muitas passagens da Bíblia como algo marcante para essa nação. Verso 8, mas juro pelo Senhor, que tirou e trouxe os descendentes da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras para onde os havia expulsado, para habitarem em sua terra. Israel ainda vai se alegrar com as bênçãos ali no reino de Cristo. Muitas passagens, muitas profecias falam sobre um reino que vai ser de justiça eterna. Nós vemos aí nessa profecia das 70 semanas, um dos propósitos é trazer a justiça eterna. Também para selar a visão e a profecia, ou seja, colocar o selo divino de confirmação em todas as profecias concernentes ao povo judeu e Jerusalém. Você vai ver até mesmo na oração de Daniel, capítulo 9, versículo 17, quando ele vai clamar, ele fala: ó nosso Deus, ouve agora a oração e as súplicas do teu servo e faz resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário assolado por amor de ti, Senhor. E ele fala ali também sobre o santuário, né, que é algo importante também nessa profecia. O povo judeu, também a sua cidade de Jerusalém e o seu templo. Então, trazer justiça, selar a visão e ungir o Santíssimo, ou lugar santo dos santos, talvez a sua tradução diz isso, ou seja, a consagração do Santíssimo ou do Santo dos Santos no templo durante o milênio. Então, parece que no milênio vai ter um templo onde vai haver ali uma consagração, adoração a Deus dessa maneira. Uma outra pergunta: quanto tempo durará a profecia? Então, Daniel 9:24 fala 70 semanas. Todo o período em questão é especificado exatamente como 70 semanas. E a palavra semana no hebraico é literalmente 7. Então, 70 setes estão determinados. Será que são dias? Não são semanas de dias, pois senão seriam 490 dias, pouco mais de um ano. São semanas de anos. Então, outra pergunta: como as 70 semanas são divididas? São divididas em 3 períodos menores. Primeiro, um período de 7 semanas, depois disso, um período de 62 semanas e, finalmente, um período de 1 semana, de acordo com essa passagem que nós estamos lendo de Daniel capítulo 9. Veja o versículo 25, quando ele fala: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. E aí, versículo 27, ele fala: e ele fará uma firme aliança com muitos por 1 semana. Então nós vemos essa divisão, né, de um período de 7 semanas, depois 62 semanas, 69 semanas e, por último, um período de 1 semana. Então vamos ver como funciona esses períodos. Primeiro, um período de 7 semanas, 49 anos. Daniel 9:25, sabe e entende. Ou seja, o anjo falando para Daniel: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Ou seja, o começo de todo o período das 70 semanas é claramente fixado desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Lembra que quando
Nabucodonosor, o seu exército, assolou, devastou, deixou em ruínas Jerusalém e o templo. Então, em Neemias, capítulo 2, versículos de 1 a 8, vai falar um pouco sobre uma permissão, um decreto do rei Artaxerxes, dando permissão para a reconstrução de Jerusalém, em 14 de março de 445 a.C. Então, houve ali, o povo foi para Jerusalém, para reconstruir a cidade e também reconstruir o templo. Então, esse período se inicia com essa permissão para restaurar Jerusalém. E aí, lendo Neemias, você vai ver que não foi uma reconstrução muito fácil, né? Como fala aqui o versículo 25, a última parte, fala: ela será reedificada com praças e ruas, mas em tempos difíceis. Então, eles construíram, né, ali aquela reconstrução, tempos difíceis, onde se trabalhava para a reconstrução com as ferramentas com uma mão e com a outra com uma arma, em tempos difíceis, mas aí marcando 49 anos desta profecia. Segundo período, 62 semanas, ou seja, 483 anos. Daniel 9:25. Para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reedificada com praças e ruas, mas em tempos difíceis. O final das 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 69 semanas, será marcado pelo surgimento do Messias como o príncipe de Israel. Verso 25 aqui nós vimos, né, falando sobre o ungido, o príncipe. Então, a entrada de Jesus em Jerusalém. Alguns têm algumas teorias ali, quando que foi exatamente o dia. Então aqui eu tenho uma teoria que foi no dia 6 de abril de 32 depois de Cristo. São contados 483 anos proféticos, uma era de 69 anos. Então nós vimos ali 7 semanas, falando sobre o início, ou o primeiro período das 70 semanas, né? 7 semanas, 49 anos, com a permissão para a reconstrução de Jerusalém, Neemias capítulo 2, versos de 1 a 8. Depois, o segundo período, 62 semanas, e nós vimos que no final desse período, falando sobre a entrada de Jesus, ou seja, do ungido, o príncipe em Jerusalém. E aí, acontecimentos após a 69ª semana. E depois de 62 semanas, o ungido será tirado e já não estará. Ou seja, o ungido será morto. E nós vimos que Jesus Cristo, ele foi morto ali, uma morte em sacrifício, substitutiva, no meu e no seu lugar, mas aqui falando que o ungido será tirado e já não estará, ou seja, o ungido será morto. Também, você percebe que são mencionados 2 príncipes diferentes, que não devem ser confundidos. O primeiro é chamado ungido, o príncipe, e ali fala que ele vai morrer, então vai ser tirado, ou seja, já aconteceu isso, nós vimos que refere-se a Jesus Cristo, e também fala sobre um segundo príncipe. Aí verso 25 fala, e o povo do príncipe que virá. Ou seja, primeiro ele fala sobre um príncipe, ali ungido, e ele foi morto. E depois, aí, na sequência, fala do príncipe que virá. O povo desse príncipe destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra, assolações estão determinadas. Então nós vemos que o povo de um príncipe,
Acredito que não seja aqui Jesus Cristo, porque aí fala sobre o povo desse príncipe que vai vir e vai destruir a cidade e o santuário. E o seu fim será um dilúvio, ou seja, e fala que até o fim haverá guerra. No ano 70 depois de Cristo, cumpriu-se essa profecia de Daniel, capítulo 9, verso 26, quando os exércitos romanos destruíram Jerusalém e o templo, e o povo judeu foi disperso. Os romanos são o povo de um príncipe que há de vir. E esse príncipe é o futuro anticristo. Então acredito que essa ainda não é a última semana, porque a entrada da justiça eterna não ocorre se Jesus morreu, ressuscitou e ele voltou para o céu, ele deveria voltar, então, ali depois de um período de 7 semanas, né? Ou não, de 7 anos, perdão, né? Mas isso ocorreu da morte de Cristo até o ano 70, mais ou menos 37 anos depois, onde Jerusalém e o templo foram destruídos. Veja junto comigo Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, onde há um relato do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 21. Verso 20. Jesus ele vai falar com os seus discípulos sobre algo que vai acontecer com o templo e com a cidade de Jerusalém. Aqui é um sermão profético. E aí, Lucas capítulo 21, verso 20, ele fala: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que chegou a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que estiverem dentro da cidade saiam, e os que estiverem no campo, não entrem nela, porque esses dias serão de vingança, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, pois haverá grande angústia sobre a terra e ira contra este povo. Eles cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos destes se completem. Então aqui há um relato que alguns entendem que seja ali Jesus profetizou sobre esse ano 70, falando sobre a destruição de Jerusalém e do templo pelo exército romano. Então, vamos falar agora sobre o terceiro período e último, a última semana, ou os últimos 7 anos desta profecia. Daniel 9, verso 27. E ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, que será derramada sobre o assolador. Então, terceiro e último período, a última semana, 7 anos. Quando acontecerá a última semana? Algo que acontecerá no futuro. E aí o nosso texto fala, ele. E ele fará uma firme aliança com muitos. Ele quem? Então aqui o príncipe que há de vir. No verso 26. E o povo do príncipe que virá destruirá a cidade. E aqui fala no contexto, verso 27, e ele... Aqui está falando sobre o mesmo, né? E ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Então aqui estamos falando sobre o líder da esfera romana no tempo da grande tribulação, relatado no capítulo 7 de Daniel. Olha lá comigo, Daniel capítulo 7, versículo 24. Então, Daniel 7, 24 diz: quanto aos 10 chifres, 10 reis se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, que será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Falará
palavras contra o Altíssimo e oprimirá os santos do Altíssimo. Procurará mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então aqui falando sobre essa última semana. Verso 27, o reino, o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados à multidão dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Esse é o fim da visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muitos me perturbaram e o meu rosto ficou pálido, mas guardei essas coisas no coração. Então, eram coisas que iriam acontecer no futuro. Então, ele, ou esse príncipe que há de vir, nas Escrituras, também conhecido como o Anticristo. E aí nós vimos aqui nesse relato que ele é contra aquilo, ou contra Deus, ou contra as coisas de Deus. Então, qual é o início da 70ª semana, ou da última semana, ou dos últimos 7 anos? Então nós vemos, seu início será marcado pelo estabelecimento de uma firme aliança, ou tratado entre o príncipe que virá e a nação judia, ou muitos entre a nação, por um período de 1 semana. Então isso está relatado aqui no verso 27, e ele fará uma firme aliança com muitos por 1 semana. Então essa última semana, os últimos 7 anos, e parece que esse homem, ou esse príncipe, ou o anticristo, ele vai fazer uma aliança ali, naquela região, com a nação dos judeus. Parece que eles vão ter um bom relacionamento durante um período, então, de 3 anos e meio, e depois ele vai romper e ele vai cessar o sacrifício e ele vai fazer coisas terríveis contra o Senhor, contra o seu templo e contra os judeus. Né? Então ele vai romper esse tratado, vai fazer cessar o sacrifício. Né? Então, e aí vai haver um sofrimento que as Escrituras vão falar, um tempo de tribulação jamais visto na terra. Então isso vai permanecer até o final da semana, ou seja, até o final dessa última semana. Então no meio da última semana, 3 anos e meio, ele vai romper esse tratado e depois ele vai haver ali a grande perseguição contra aqueles seguidores, os seguidores do Altíssimo. Então essa última semana é conhecida nas Escrituras como a grande tribulação. Né? Então é um tempo de angústia para Jacó. O que vai acontecer com esse povo? Né? O que vai acontecer no final da última semana? Jesus Cristo, o príncipe, o ungido, virá e vencerá o anticristo. E ele introduzirá um período de grande e incomparável bênção para a nação de Israel. Restauração completa em relação ao pecado. O reino milenar de Cristo será estabelecido na terra. Um reino de justiça eterna, como nós vimos ali em Jeremias capítulo 23, versos 5 a 8. Satanás será preso por 1000 anos. Vai ser um tempo perfeito, um tempo especial. Talvez surja aí alguma pergunta, né? Onde a igreja se encaixa ou entra nesse plano? Então a igreja, ela entra entre a 69ª e a 70ª semana. Ou seja, ela está no meio, como se houvesse uma lacuna entre essas 70 semanas. A igreja, ela não participa das 70 semanas de Daniel. Por que não? Primeira razão. A igreja não participa da profecia das 70 semanas, primeiro porque ela não existia quando essa profecia foi dada a Daniel. Ela nasce depois da morte de Cristo no Pentecostes, após a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Segunda razão,
a igreja era um mistério no Antigo Testamento e só foi revelado no Novo Testamento, de acordo com Paulo, Efésios capítulo 3, versos de 1 a 13. Depois você pode ler com mais calma. Terceira razão porque a igreja não participa das 70 semanas de Daniel. Porque a igreja é uma instituição separada de Israel. A igreja não faz parte dessa profecia porque a profecia se refere a Daniel, seu povo, ou seja, o povo judeu, os israelitas, e também ali a tua santa cidade, a Jerusalém. Então, as 70 semanas estão decretadas ao teu povo e sobre a tua santa cidade. A igreja vai ser arrebatada, levada para o céu antes do início dessa última semana, que é uma semana onde vai ser o tempo da ira de Deus, né? Então, de acordo com as Escrituras, a igreja será livre da ira vindoura. Algumas aplicações para encerrar o nosso tempo aqui de meditação na palavra de Deus. Nós vimos que Daniel, ele orou e Deus enviou a resposta para Daniel e também Deus, através do anjo ali, que trouxe a palavra do futuro para que Daniel entendesse sobre as coisas que iriam acontecer sobre o seu povo e a sua cidade. Primeira aplicação. Deus responde à oração. Daniel estava orando em resposta à palavra e Deus respondeu. Assim deve ser também a nossa vida de oração. A oração para o cristão é como respirar. Quando nós oramos, significa que nós estamos vivos, né? Mas a nossa oração também ela tem que ser embasada, ela tem que ter a base na palavra, para que quando nós orarmos, nós estejamos orando por coisas corretas, ou seja, orando de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Deus ele vai responder de acordo com a palavra dele. Não será necessário vir um anjo e nos traga uma nova mensagem, não é necessário isso. Tudo que nós precisamos saber está na palavra, já foi revelado. Agora nós precisamos de sabedoria e entendimento do Espírito Santo de Deus que nos ajude a entender sobre o futuro. Mas ore. Ore porque Deus responde à oração. Em segundo lugar, segunda aplicação, de acordo com o texto que nós lemos, Deus tem um plano específico para Israel, para a nação de Israel. Então, na última semana, a grande tribulação, uma tribulação jamais vista no mundo, Deus vai tratar especificamente com Israel e também com o mundo, mas especificamente com Israel. Romanos capítulo 11, verso 25, Romanos 11, verso 25, fala sobre a duração temporária da rejeição de Israel. Romanos 11, 25 diz assim, Paulo escrevendo, ele fala, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel. Então lembra que a igreja, ela iniciou, constituída por judeus, e aí gentios foram salvos, e a igreja ela é constituída por judeus e gentios. Deus formou esse povo também. Mas fala que veio o endurecimento em parte a Israel. Ou seja, Paulo, Pedro eram judeus. E hoje ainda, muitos judeus e descendentes de judeus se arrependem e creem em Jesus. Verso 26. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Olha só, tem tudo a ver com ali o objetivo ou o propósito da
profecia das 70 semanas, né? 70 semanas, tirar o pecado, né? Então, somente através de Cristo. Aqueles judeus que já creram, tá tudo certo, mas existem muitos que ainda não creram. Verso 28. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, não pode tirar. Verso 30. Porque assim como vós também, outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia, à vista da que vos foi concedida, ou seja, para nós, né? Então, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Então, tanto judeus quanto pessoas que não são judeus, ou seja, gentios, eles precisam se arrepender e crer em Jesus como Salvador para serem salvos. E aí nós vimos verso 26, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Isso é algo que ainda vai acontecer. E aí falando de Israel como nação, Deus ainda vai tratar com esse povo. E quando Deus vai tratar com eles? Na última semana. E hoje você percebe que Deus continua cuidando de Israel. É a era da igreja, mas Deus continua cuidando desse povo. E aí nós vemos que, não muito tempo atrás, eles vieram de várias nações e foi ali, voltaram a ser uma nação, né? Um estado ali de Israel. As coisas estão se encaminhando para chegar nessa última semana. Muitos povos ao redor de Israel odeiam Israel. Israel já deveria ter saído como poeira ou ter sido jogado no mar, como alguns falam, mas de uma maneira misteriosa, sobrenatural, não acontece. E eles estão sendo cuidados por Deus para que chegue o dia que Deus vai tratar com eles. Mas existem missionários que estão pregando a palavra também para os judeus, para que eles reconheçam que Jesus é o Salvador. E eles só vão ser salvos quando eles reconhecerem que Jesus é o Salvador e que eles precisam se arrepender dos seus pecados. Então, nessa última semana, Deus vai voltar a tratar com Israel. É o tempo de angústia para Jacó, e Jacó nas Escrituras não é a igreja, mas é a nação de Israel. Eles vão passar ali pelo tempo dos flagelos falados em Apocalipse, do capítulo 4 até o 19, mas muitos deles vão crer, e no final dos 7 anos, ou da última semana, o Messias voltará, derrotará o anticristo, Israel será restaurado e Cristo estabelecerá o reino milenar, onde haverá paz e a nação será abençoada. Então Deus tem um plano específico para Israel. Deus tem só um povo salvo em todas as épocas, mas de instituições tem muitas, né? Tem muitas delas. E aí tem aqueles que foram salvos antes de Israel, Enoque, Noé, né? E aí, com Abraão, o povo judeu, e aí a igreja, são pessoas que que foram salvas e que vão ser salvas ainda e que vão estar ali junto conosco por toda a eternidade, tá? Então, primeira aplicação, Deus responde à oração. Segunda aplicação, Deus tem um plano específico para Israel. E em terceiro lugar, ou terceira aplicação, Deus tem um plano específico para a igreja. Então lembra que a igreja era um mistério no Antigo Testamento, ela se iniciou no Pentecostes, muitos judeus creram em Jesus, e aí gentios foram salvos e Deus formou um povo com judeus e gentios, um corpo constituído, né, por judeus e gentios. E nós vimos que até no início os judeus não entenderam muito bem, né? Pedro foi até a casa de Cornélio, que era um romano, pregou ali o evangelho, o Espírito Santo desceu sobre eles, e aí, né, foram batizados, creram e foram batizados. Depois, capítulo 11, alguns judeus foram lá perguntar para Pedro, né,
por que você foi lá na casa deles? E Pedro falou, não, aconteceu a mesma coisa que aconteceu conosco. Né? Eles se arrependeram e creram e o Espírito Santo desceu sobre eles. Então a igreja, ela é a noiva de Jesus. Né? Ela está sendo purificada, preparada para o casamento, para as bodas do Cordeiro que irá acontecer. Então, antes de iniciar a grande tribulação, o dia do Senhor, o dia dos flagelos, né, da ira de Deus sobre o mundo, onde Deus vai tratar com a nação de Israel especificamente, a igreja não participa dessa última semana. A igreja será arrebatada, tirada desse tempo da ira de Deus. Ela será livre desse tempo e ela estará com o Senhor, onde haverá aquele tempo ali de grande festa junto com o nosso Senhor. Chegamos ao final da nossa série, Ouse Ser Firme. Falamos sobre muitas coisas interessantes, né? Sobre Daniel e seus amigos. E eles mantiveram ali os seus valores da palavra e sobre o Deus da palavra. Também eles mantiveram o foco em Deus. Também Daniel ali manteve a sua integridade. E nós vimos agora nessas últimas mensagens que Daniel manteve a sua esperança. Espero que você também tenha crescido nesse tempo, junto com Daniel e seus amigos. Que essa mensagem faça com que você ouse ser firme nesses dias, para que você viva para Deus. Que Deus trabalhe em nós e através de nós. Deus abençoe a sua semana e abençoe a sua família. Nos pés e contam do seu amor. O meu Jesus morreu lá na cruz para ser o meu Salvador, e sofrendo tanto assim, Ele perdoou a mim. Eu quero agradecer, eu vou dizer, eu te amarei, eu te louvarei, para sempre te seguirei. Eu te amarei, eu te louvarei, sempre te seguirei. Os pregos nas mãos, os pregos nos pés, me contam do seu amor. Meu Jesus morreu lá na cruz para ser o meu Salvador, e sofrendo tanto assim, Ele perdoou a mim, e eu quero agradecer. Eu vou dizer,
sempre te seguirei. Eu te amarei, eu te louvarei, para sempre te seguirei.